1 Coríntios, capítulo 15, voltando para a nossa série em 1 Coríntios. Eu preguei no domingo passado, do versículo 20 ao versículo 28. E hoje vou pregar do 29 ao 34. Mas, para pregar do 29 ao 34, vou ler do 20 ao 34, para poder a gente lembrar do que já foi falado no domingo passado, ok? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Eu vou ler o primeiro e vocês leem o próximo. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele venha até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele subjugou todas as coisas debaixo de seus pés. Ora, como se diz que todas as coisas foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizaram por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrentam a morte. Irmãos, isto digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, somente até aí. Mas aí, nós vamos do 29 ao 34, né? Vocês vão falar que eu estou enrolando vocês, porque eu vou pregar poucos versículos hoje. 5 versículos, né? Não estou enrolando não, gente. Ou estou, né? Tem muitas coisas para poder falar sobre esse tema, tanto que você vê que o capítulo 15 é um capítulo extenso, são 58 versículos, é isso? Eu sempre esqueço. 58 versículos. Então, Paulo separou esse capítulo aqui, ou essa parte aqui, né, esse volume aqui, para que pudesse falar sobre a ressurreição dos mortos. Um tema muito importante. Às vezes a gente fala sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, mas a gente não fala sobre a ressurreição de Jesus. Às vezes a gente esquece de falar isso. Mas se Jesus tivesse vivido, tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a gente não tinha esperança de vida eterna. Então é um tema muito importante para a gente falar. Ressurreição dos mortos. Primeiro começando com Jesus Cristo, né? E aí nós, né, viremos após ele, né, no dia que ele voltar. Então, nós estamos vendo aqui Paulo combater aqueles que, de alguma forma, estão negando a ressurreição de Cristo. A gente viu isso no versículo 12. Né? Alguém está pregando, alguém está ensinando que Cristo não ressuscitou, ou na ressurreição dos mortos também, né, por consequência. Paulo já deu os argumentos falando que o evangelho que eles creram é o evangelho da ressurreição. Eles têm esperança de vida eterna. É sobre esse evangelho que ele está pregando e está relembrando
a eles, Paulo também deu argumentos históricos, falando que não só Cristo ressuscitou entre os mortos, como todos os apóstolos o viram após a sua ressurreição. Inclusive, ele mesmo, né, ele fala que ele mesmo viu a Cristo ressurreto. Né? Também nós vimos que Paulo deu argumentos relacionados ao tempo, né? Falou que Cristo é as primícias, ou seja, aquele que ressuscitou primeiro, que abençoa todos os outros frutos, para que todos os outros frutos ressuscitem no último dia. Né? Paulo dá esses argumentos, porque também poderiam ter pessoas ali falando, cadê esse Cristo que não volta? Calma, é como se Paulo falasse, tudo no seu tempo. Primeiro, Cristo as primícias, e vocês depois, quando chegar o tempo determinado para vocês. Né? Isso, em outras palavras, que Paulo está dizendo. E aí a gente, ainda pensando sobre isso, continuando falando sobre a questão da ressurreição, no versículo 29, Paulo vai falar agora uma expressão que é de difícil interpretação. Tá? Não sou eu que falei isso, mas eu percebi que é também. Versículo 29 diz, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Então a expressão difícil aqui é os que se batizam por causa dos mortos. Os que se batizam por causa dos mortos. E aí, eu vi pelo menos 4 autores falando que esse texto é um texto de difícil interpretação. Essa expressão, aqueles que se batizam por causa dos mortos, é um texto de difícil interpretação. Tá? Pode significar algumas coisas. Eu vou me ater a apenas uma que eu achei a mais fácil de explicar, mas se vocês tiverem curiosidade de estudar esse texto, procurar as outras interpretações relacionadas ao versículo 29, eu inclusive mando até fontes para vocês. Então, alguns veem aqui a referência a um costume local, né? Um costume lá, que era você se batizava por aquele que morreu, para que aquele que morreu fosse salvo. Mas isso as escrituras não ensinam. Então Paulo está condenando isso que alguns dali estão fazendo. Tanto que ele fala, se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Só que Paulo não está aprovando que eles estão se batizando por causa dos mortos. Né? A questão é, eles dizem que não acreditam na ressurreição, mas estão se batizando por causa dos mortos? Para salvar os mortos? Então eles, tipo assim, aconteceu uma loucura na cabeça deles ali, que eles estão desacreditando da ressurreição, mas estão se batizando para que os mortos ressuscitem. Olha só como ficou uma coisa terrível. Eles não acreditam na ressurreição, mas se batizam para que os mortos, quando ressuscitarem, sejam salvos. Espera aí, vocês acreditam ou vocês não acreditam? Em outras palavras. Né? Então isso, segundo a história, isso deveria ser um costume local ali. Como eu falei com vocês, a gente não tem a carta que o apóstolo Paulo recebeu da igreja de Corinto, mas a gente tem a resposta que ele está dando, e aí a gente tem que tentar entender qual seria a pergunta. A gente tem a resposta. Vamos tentar entender qual é a pergunta, né? Ou se ele está falando sobre certo assunto, tem pessoas fazendo aquilo ali. Se ele está condenando aquilo ali, tem pessoas que estão fazendo aquilo ali. Se ele elogia certas coisas, porque as pessoas estão fazendo aquilo que está correto, né? Então, esse é um texto de difícil interpretação, mas tem esse argumento aí, né? Alguns historiadores vão dizer isso aí. Eu peguei essa referência aqui, tá? Qual o nome e tal? Eu peguei do Augusto Nicodemos, né? Então, sabe que ele é uma referência aí, estudo do Novo Testamento. E até ele fala isso, ele resume e fala, ó, eu vou dar essa interpretação. Estou falando exatamente a palavra dele, essa interpretação. Porque as outras são muito difíceis de explicar e das pessoas entenderem. Então, eu li algumas outras, inclusive, e vi que é bem complicado mesmo. Então, sabe-se que esse costume havia, né, lá nessa época, mas isso não é aprovado pelos apóstolos, isso não é aprovado pela igreja. Então, isso era relacionado a seitas heréticas da época, né? Não havia esse costume entre os apóstolos, não era ensinado isso,
né? Se é este o sentido, deve-se notar que Paulo, de modo algum, se associa a esses tipos de batismo, né? Nem os seus leitores, nem a igreja pelo qual ele está falando se associa a isso. É porque a gente percebe aqui, vamos lá. A gente percebe aqui, vamos pensar em 3 grupos aqui. Existia o grupo que estava pregando contra a ressurreição dos mortos e automaticamente sobre a ressurreição de Jesus. Agora existia o outro grupo aqui que se batizavam por causa dos mortos. E aí existia o grupo que estava indo de acordo com os ensinamentos de Paulo. Então existiam vários grupos dentro da igreja de Corinto. E Paulo está, né, tentando colocar ordem nisso através da palavra de Deus, lembrando dos ensinamentos, lembrando do evangelho, lembrando das palavras do Senhor, para que, né, o povo possa andar em um só pensamento, né? Visto isso, nós vamos dar prosseguimento aqui, versículo 30. Quanto a nós, aí ele vai falar sobre o outro grupo, né? Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? E aí ele também se inclui, ele e os apóstolos, os pregadores, né? Quanto àqueles que estão pregando, se colocando em perigo, colocando sua vida em perigo. Quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? E aí, por que ele fala isso? Se não houver ressurreição dos mortos, por que os apóstolos iriam arriscar a sua própria vida, enfrentando a morte em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo? Por que enfrentariam isso se não existe ressurreição? Porque as pessoas em sã consciência arriscariam as suas vidas por algo que não é verdade. A esperança da ressurreição também explica a disposição que nós temos dos cristãos de suportar os sofrimentos nesse mundo, porque nós acreditamos na ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Nós suportamos os sofrimentos desse tempo presente, sofrimentos desse mundo, acreditando que esse tempo aqui não é o fim, não é só isso aqui que vamos viver. Existe uma vida além dos sofrimentos que temos aqui. Existe uma vida além das doenças que temos aqui. Existe uma vida além das lágrimas que você derramou e vai derramar ainda. Além disso, existe uma vida. Existe uma vida no nosso cotidiano. Existe uma vida além de levantar cedo, ir para o trabalho, pegar o dinheiro, pagar a conta e quando vê, está pagando de novo. Existe uma vida além disso. Existe uma vida além disso. E é através da ressurreição é que a gente olha que existe uma vida através disso para uma vida eterna. Às vezes a nossa mente está toda conturbada, cheia de problemas, cheia de situações. E você acha que a vida é só isso aqui. E talvez você, eu, quantas vezes de repente paramos para pensar, acho que é melhor eu nem ter nascido, era melhor ter morrido, acho que é melhor eu tirar minha própria vida. Mas a gente só vai pensar isso se a gente tirar a visão da promessa do Senhor, que existe uma vida além daqui. Existe uma vida além daqui. Existe uma vida. Mais fácil a gente acabar com tudo. Mas aí a gente vê o exemplo dos apóstolos, dos profetas, do próprio Cristo que não pararam, eles continuaram, dando exemplo para que a gente possa prosseguir. Todo mundo sabe que era perigoso ser cristão naquela época. E muito mais para um pregador e um apóstolo naquele tempo, né? Está sofrendo à toa, está sofrendo por quê? Ora, diz o apóstolo, que tolo, em outras palavras, né? Nós seríamos correndo um risco por uma mentira? Por pregar uma mentira? Estou correndo risco à toa. Não existe esperança, não existe uma vida além do que estamos vivendo aqui. Por isso que ele fala, quanto a nós, porque nos expomos a perigos o tempo todo? Tem um motivo. Tem um motivo, não é à toa. Não é porque eu gosto de sofrer, eu não sou sadomasoquista. Observe que o cristianismo seria uma religião tola se não pudéssemos ter esperança além desta vida. Se não pudéssemos ter esperança por meio de tantas coisas ou tantas situações perigosas que os apóstolos passaram, que nós passamos, bem pouco comparado aos apóstolos,
né? Arriscaram a sua vida perdendo vários benefícios, vários desses confortos da vida. Emprego, negócios, casa, liberdade. Isso que aconteciam com aqueles lá no passado que se entregavam a Jesus. Perdia o emprego, perdia negócios, perdia a casa, perdia a liberdade, perdia as pessoas que estavam próximas. Por isso que o batismo lá, olhando lá para o passado, inclusive a gente fala, já que a gente falou sobre o batismo, era algo, uma confissão externa daquilo que acontecia internamente. Se você mostrasse que você estava disposto a servir Jesus sem medo dos embargos, dos impedimentos, das perseguições, de perder emprego, de perder o negócio, de perder a amizade, de ser expulso do meio da tua família, tu ia lá e se batizava e mostrava que você queria ser esse Jesus, que você não estava ligando para o que fosse acontecer no tempo presente, você estava olhando para a eternidade. Era assim lá. Se você se batizasse e mostrasse para todo mundo que você estava seguindo, era porque você estava mostrando que você estava disposto, sim, a viver uma nova vida para Jesus. Sem medo da morte, sem medo do que sobreviria naquele tempo presente. Hoje, vamos pensar assim, não é só o batismo que representa isso. Lá era o principal modo era o batismo. As pessoas, se batizou, então tem que afastar ele do nosso meio, tem que tirar ele do nosso meio. Né? Um judeu convertido, um judeu que se convertia ao cristianismo, provavelmente a família ia expulsar ele do meio da família. Não tinha mais família. Terrível, já não tinha mais família. Né? Hoje são as nossas atitudes que fazem com que as pessoas rejeitem. Se você tem a atitude de um cristão verdadeiro, as pessoas vão começar a rejeitar você. Ah, mas eu estou fazendo certo. Não importa você estar fazendo certo. O simples fato de você estar tendo uma atitude que Jesus Cristo teria já é o suficiente para as pessoas se afastarem de você, para inventar coisas contra você. E você vai pensar, poxa, estou inventando, mas Deus não é comigo. Aí você olha, mas a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que serviram a Deus, que fizeram o que era correto e se levantaram até falsas testemunhas contra elas. Isso é o Evangelho, isso é vida real. Isso é vida real. Eu poderia vir aqui todo domingo, trazer um monte de mensagem de motivação para você, mas eu não mostraria para você o que é mais importante, o que mais importa. Iria todo mundo estar caminhando para o inferno e eu passando a mão na cabeça, inclusive na minha, de quem está indo para o inferno. Porque não estarei pregando o que mais importa. Existe uma vida além disso aqui. A gente vai ver por aí muitas dessas situações acontecendo. As pessoas pregando só bênçãos ou só coisa para esse tempo presente. Quanto você pode avançar, quanto você pode conquistar, quanto você pode melhorar, quanto você pode ser isso. Você pode ser tudo isso. Você pode ser tudo isso. Mas eu estou aqui para poder pregar para você sobre o que é mais importante para a sua vida. O que é mais importante? O que é mais importante? Ter a esperança da ressurreição de Cristo no último dia. O que é mais importante? E você tem essa esperança porque Jesus morreu, mas ressuscitou também, para que possamos ressuscitar com Ele no último dia. Hoje nós já vivemos essa ressurreição em esperança, em alegria, com a paz que excede todo entendimento morando dentro de nós. Mas um dia viveremos essa ressurreição de forma plena e eterna. Mas enquanto isso, vivemos essa esperança, para que não possamos dar cabo da nossa vida, para que nós possamos continuar. Falar como o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo e morrer é lucro. Enquanto você vive as marcas de Cristo. Aí você vai pensar, caramba, poxa, eu nunca orei, aconteceu um milagre, Jesus orava e fazia milagre, fazia isso, fazia aquilo. Mas quando Paulo fala isso nas marcas de Cristo também, os sofrimentos que Cristo passou também. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. O viver, você vai ver milagres. Mas você vai passar por provações. Você vai sofrer. O viver Cristo é passar por coisas semelhantes ao que ele passou, e às vezes iguais ao que ele passou. Isso é o viver. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque também a esperança de quem crê na ressurreição, quem crê em Jesus Cristo, que quando morre, vai estar antes com Jesus Cristo daqueles que ainda estão vivos. Vai estar antes com Jesus Cristo. Por isso que morrer é lucro.
né? Para a glória do nome de Jesus. Versículo 31. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo, ele diz que estava em contínuo perigo de morte. A vida dele era assim. E por que ele devia expor sua vida dessa forma, se isso não tivesse a esperança da ressurreição? Por que viver dessa maneira? Como eu falei, perguntando em outras palavras, né? Será que Paulo era sadomasoquista? Será que ele está ensinando nós sermos sadomasoquistas? E eu estou escolhendo sofrer. Você não escolhe sofrer porque quer sofrer. Ninguém escolhe sofrer porque quer sofrer. Acredito que não. Mas porque o caminho que você está seguindo a Jesus Cristo é um caminho de sofrimento. Sim. 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 Mas no final tem uma ressurreição esperando por você. Tem uma ressurreição esperando por você. Tem alegria todo dia também, tem sofrimento todo dia também, tem choro todo dia. Mas tem o Senhor enxugando a nossa lágrima todo dia. Mas um dia Ele vai enxugar eternamente, como diz em Apocalipse. Vai enxugar dos olhos toda lágrima. É o peregrinar, é o caminhar. Não tem como a gente não olhar para a palavra do Senhor e não ver que estamos aqui peregrinando em direção à Nova Canaã. Estamos aqui peregrinando em direção à Nova Canaã. Mas o caminho de peregrinação não é fácil. O caminho de peregrinação que o povo passou 40 anos andando foi em pastos verdejantes? Foi em lugar que tinha rios, águas tranquilas, sombra tranquilamente, chuva o tempo todo? Foi esse o caminho que o povo caminhou? Não, foi no deserto. Peregrinação. Nós estamos nesse caminho do deserto, esse caminho da peregrinação, que não é fácil. Mas nós temos Deus o tempo todo conosco. Não importa o lugar onde você esteja, o importante é ter Deus com você. Não importa a situação que você está vivendo agora, o importante é ter Deus com você. É isso que vai determinar o final da sua vida. É isso que vai determinar o final da sua vida. Estou no deserto, estou no sofrimento, estou isso, estou aquilo. Mas Deus está falando no deserto. Deus está te ajudando no deserto. Eu sempre volto a dizer isso. Está com fome? Tem maná caindo do céu. Enjoou do maná? Codornices. Está com sede? Água da rocha. Está com calor? Tem nuvem de dia para poder proteger para o sol não queimar. Está com frio à noite? Coluna de fogo para não morrer de frio. A roupa está gastando? Não gasta. A roupa não gastava. Os sapatos não envelheciam. A roupa não envelhecia. Lugar de peregrinação é lugar de sofrimento, mas é lugar de provisão. É lugar de ver a mão de Deus sobre mim e sobre você. É lugar de ver milagres. Como o Graciele falou aqui no início, acho que não sei se ela falou exatamente isso. A gente vai ver a mão de Deus em vários momentos das nossas vidas. Quando você pensava, né, Leandro? Estava tudo perdido. Não acreditava mais que fosse acontecer. De repente, do nada, muda tudo. Não é isso, Graciele? Não é isso, Thaís? Não é isso, Conceição? Não é isso? Não é isso? Porque Deus está com você e você tem essa esperança. Não viva como se você não tivesse Deus com você. Não viva. Você tem Deus com você, Deus ao seu lado. E mais do que isso, morando dentro de você, trazendo a paz que excede todo entendimento. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome de Jesus. Viver com a expectativa diária da morte e todavia não ter perspectiva para o além dela deve ser desanimador e desconfortável. Mas Paulo tinha esperança. Sabia que poderia morrer a qualquer momento, mas tinha uma expectativa totalmente confortável, consoladora, de que aquele sofrimento ali não era por sofrer, mas ele estava caminhando e recebendo as marcas dele, do sofrimento de Jesus sobre ele, caminhando em direção à ressurreição, caminhando em direção à vida eterna.
Ele tinha necessidade de estar muito seguro da ressurreição dos mortos. Ele tinha enfrentado dificuldades muito grandes, muito grandiosas. Mas Paulo continuou, né? Como aquele que perseguia a igreja, agora está sendo perseguido em nome de Jesus. Aquilo que ele considerava ganho, agora ele considera esterco. Considera loucura, considera a pior coisa que ele já fez foi perseguir a igreja. Né? Ele considera isso. Versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Paulo vai falando os argumentos por que ele continua, por que ele prega esse evangelho, porque ele acredita na ressurreição. Ele acredita na ressurreição. E ele continua caminhando. Ele está falando, eu não estou aqui pregando esse evangelho, eu e mais os apóstolos sofrendo à toa. Ele tinha enfrentado dificuldades muito grandes. Vários inimigos ferozes, né? Ele tinha combatido, né? Você vai ver em versículo 32, vai falar o quê? Lutei contra feras em Éfeso. Não necessariamente, a Bíblia não relata, né? Se tivesse acontecido, provavelmente relataria que ele tenha lutado com feras, né? Mas em Éfeso, a gente aprende lá, quando eu até preguei a série em Atos dos Apóstolos, em Éfeso, o que acontece ali é que quando ele começa a pregar contra o Deus dele, as imagens que existiam lá, e o povo todo da cidade começa a se converter, os ourives ou aqueles que eram produtores de imagens, vendedores dessas imagens de escultura, né, lá do templo da deusa Diana, eles começam a perder dinheiro, começam a perder negócio, porque o povo que comprava imagem, que se prostrava diante de imagem, que estava dando dinheiro no templo da deusa Diana, agora se converte a Cristo. Então esse povo dessa cidade, esses ourives, esses comerciantes, começam a perder dinheiro. Então Paulo, lá, ele só não é morto porque pessoas protegem ele. Disso ele está falando para eu vou sofrer à toa. Bota aí Atos 19, 24, só para ver se é isso mesmo. 19, 24. Atos 19, 24. O ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro aos artesãos, continua, reuniu-os com os trabalhadores do mesmo ramo e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de a nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos. Aí vamos falar sobre as feras, provavelmente porque Efésios não fala de fera nenhuma. Ficaram furiosos. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos. E começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo houve uma grande confusão na cidade. O povo foi às pressas ao teatro, arrastando os Macedônio Gaio e Aristarco, companheiro de viagem de Paulo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram, porque queriam matar ele. Então você percebe que provavelmente essas grandes feras que diz no versículo 32, a qual Paulo lutou ali, foi esses líderes ali que ficaram revoltados. Entra o evangelho, a pregação do evangelho vem. As pessoas se convertem, abandonam, agora estão revoltadas, porque estão perdendo a sua fonte de lucro, né? Então, Paulo vai dizer, vocês acham que eu ia lutar contra aqueles líderes lá à toa, podendo morrer, podendo ser apedrejado, podendo ser
pisoteado, dilacerado à toa. Não, eu creio no que eu estou pregando mesmo. Eu acredito. É verdade o que eu estou pregando mesmo. Não é à toa. Não estou fazendo por fazer. Não estou sofrendo por sofrer. A gente vai ver na palavra do Senhor dizendo que Paulo foi 5 vezes açoitado, 3 vezes espancado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes foi náufrago. Ora, diz ele, que vantagem eu tenho de tais lutas se os mortos não ressuscitam? Seria Paulo tão insensato? Teria ele dado aos coríntios qualquer motivo para passarem pelo sofrimento à toa? Se ele não tinha muita segurança, né, que existia uma vida além daquela que ele vivia, por que ele pregava o que pregava? Poderia alguma coisa, ou melhor, poderia alguma coisa além da esperança da vida eterna dar essa segurança para ele? Não, somente a esperança da vida eterna que daria essa segurança a ele. Poderia alguma coisa além da esperança da vida eterna que fez com que ele perdesse o amor pelas coisas terrenas? Só o amor de Deus. Só acreditar nessa fé maravilhosa, que existe uma vida após esses sofrimentos aqui. Poderia perguntar que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Seria uma coisa mais sábia fazer o que diz no final do versículo 32 aí. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não existe vida além disso. Os hedonistas, ou aqueles que vivem uma vida desregrada, é que estão certos. Se a gente não acredita na ressurreição, é melhor viver como eles. Não existe uma vida além disso. Façamos o que vemos, o que convenhamos, o que quisermos fazer. Matamos, bebemos, nos prostituímos, buscaremos prazer desenfreado. O importante é sentir prazer nisso, porque amanhã morreremos. Mas não, Paulo está falando que está errado isso. É interessante que Paulo aqui cita uma palavra lá de Isaías. Isaías estava advertindo o povo de Deus acerca dos seus pecados e da invasão iminente que aconteceria, né, dos caldeus lá, o povo de Deus. E ao invés de eles se arrependerem e se voltassem para Deus, não, como se ao invés de se arrependerem, não, vamos fazer um churrasco, vamos comer, vamos beber, vamos nos embriagar, vamos fazer o que for, já que amanhã vamos morrer, porque não acreditam na vida eterna. Então, se a gente não acredita na vida eterna e na ressurreição dos mortos, comamos, bebamos, vamos nos prostituir, vamos fazer o que for, o que a gente quiser fazer. Mas não, nós acreditamos na vida eterna. E por isso não vamos fazer. Paulo faz a comparação. Se não existe, então viva como esses. Se vocês não acreditam na ressurreição, se vocês acham que eu não acredito na ressurreição, viva como essas pessoas, uma vida desregrada. Mas se vocês acreditam, vivamos acreditando nessa esperança maravilhosa da ressurreição. Por mais que você venha sofrer, ele está falando dos sofrimentos. Por mais que você venha sofrer, continue, não pare. Na conclusão de Paulo, se a ressurreição não é verdade, só nos resta viver uma vida a buscar os prazeres, a fazer o que bem entender. E às vezes, olha o que acontece. Quanto mais nos afastarmos de Deus, mais vamos acreditar que a vida é só isso que vivemos aqui. E vamos nos esbaldar em tentar ser feliz com as coisas daqui, achando que o nosso fim é aqui. E a gente tira nossos olhos da eternidade. Quanto mais não acreditarmos na palavra do Senhor, nos afastarmos de Deus, mais vamos esquecer da vida eterna e colocar nosso pensamento apenas nesse tempo presente. Versículo 33, olha o que diz no versículo 33, um texto bem conhecido. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é para você ver o quão perigoso é o nosso afastamento de Deus. E começar a se relacionar com pessoas que não acreditam em Deus, somente com essas pessoas. Eu não estou falando que você não pode conversar com ninguém, mas aí você se afasta de Deus e começa a se relacionar somente com as pessoas que não
conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, o que vai fazer? As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, Paulo está falando aí para a igreja de Corinto, para aqueles que ainda estavam seguindo a Deus, que se ele se alinhasse a essas pessoas que estavam não acreditando na ressurreição, entre outras coisas, eles iam perder a visão da promessa. Visão da promessa, aqui eu estou falando sobre ressurreição no último dia. Essa é a maior promessa que tem para mim e para você. Eles ficariam confusos relacionados à vida eterna. Eles não teriam mais a esperança da vida eterna. Então, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente não estiver sempre nos lavando com a palavra, como eu falei semana passada, se a gente não estiver imersos na palavra de Deus, buscando a Deus, orando, lendo a palavra do Senhor, e ficar em contato somente com essas pessoas, a gente vai acabar fazendo as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Ao invés de influenciar, estamos sendo influenciados por ela. E aí, corrompendo os bons costumes. Os bons costumes, quando fala aqui, está falando sobre o Evangelho. Bons costumes aqui fala sobre o Evangelho que foi ensinado. O Evangelho que foi ensinado. E sem perceber, vamos tirando os olhos de Cristo e colocando os olhos nessa terra. Sem perceber, vamos tirando os olhos do poder de Deus e colocando os olhos nas nossas mãos, nos nossos braços, na nossa mente, no nosso intelecto. Sem perceber. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ser que talvez você venha pensar que hoje você está no pior momento da sua vida. De repente, pode ser até financeiramente. De repente, você já viveu melhor hoje. Você já viu melhor outro dia. Mas eu digo uma coisa para você, eu tenho certeza que se Deus ama você e se você é filho dele, todas as coisas que aconteceu para que você hoje continuasse na presença dele. Para que você tirasse a sua dependência da sua mão, do seu braço somente. Quantas coisas aconteceram na minha e na sua vida para Deus mostrar para a gente que nós somos dependentes dele. Eu queria estar igual eu estava no passado, eu tinha mais isso, eu tinha mais dinheiro, eu não sei, eu tinha mais amigos, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E Deus hoje está falando para você, eu deixei com que você perdesse tudo aquilo, ou eu tirei tudo aquilo que você tinha, para que você hoje continuasse na minha presença. Para que você hoje estivesse na minha presença. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Tantas promessas que você teve de várias coisas não aconteceram na sua vida. E se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, não aconteceu porque Deus estava preservando a sua vida para que você se mantesse na presença dele. É difícil a gente pensar isso no momento. É difícil a gente olhar para as oportunidades perdidas, para coisas perdidas e achar que foi o perdeu por perder, sofreu por sofrer. Mas quando a gente olha para a vida daquele que serve a Deus, inclusive olhando na palavra do Senhor, se você não buscou essas coisas, porque existem também pessoas que, de fato, vão buscar as coisas, os sofrimentos, coisas desse tipo, sim. Sabia que não deveria ter feito aquilo, mas não foi o seu caso em várias situações. Você perdeu coisas que você estava buscando, você estava almejando, querendo, fazendo, e aquilo, de repente, do nada, sumiu como poeira. Você tentando segurar ali nas suas mãos ali, água, né? Tentando segurar e a água escapou e as coisas escaparam, e escorregou das suas mãos. E Deus mostra com isso que é o amor dele sobre você. Se isso não tivesse acontecido, você ia achar que era pela sua inteligência, que era pela sua força, que era pelo seu braço. Mas foi ele que segurou você em todo o tempo. E a gente precisa lembrar disso. Foi ele que me segurou. Foi ele que me segurou, foi ele que te segurou. Que tirou você lá daquele pedestal do ego que você estava, grandão, lá em cima lá. Teve que cair. Deus vai fazer isso conosco quantas vezes for necessário. Entenda uma coisa, se você é filho, se você é filha, quantas vezes for necessário você vai cair, Deus vai te tirar lá do pedestal para você lembrar de quem que você depende. Quantas vezes? Ele vai dizer que em Hebreus, Deus é como um pai que corrige os filhos. Se vocês não têm correção, vocês são bastardos. Só que o pai tem corrigido a cada um de nós, mostrando que somos filhos, mostrando que não desistiu de nós. Então a gente glorifica a Deus até pelos sofrimentos que a gente já passou, pelas coisas que a gente já passou. Vendo a mão de Deus nisso. Caramba, Deus já bateu mesmo o meu ego, o meu orgulho.
Quando me tirou dessa situação e daquela e daquela e daquela, quando eu achava que eu era o tal, que eu era a pessoa, né, que eu estava já no top da minha vida, eu caí daquilo tudo, eu perdi aquilo tudo. Deus mostrando que é Ele que toma conta da sua vida. Se você é filha, ei, o oleiro é que molda o barro, não ao contrário. Não ao contrário, é Ele que molda. Você não molda a Deus ou não pede a Deus para te moldar da maneira que você quer. É Ele que pega eu e você, como barro ainda, flexível ainda, e vai moldando para que seja da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quiser. Versículo 34, para a gente encerrar hoje. Recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Em outras palavras, abandonem todo o caminho mau, corrijam tudo que estiver errado e não sejam levados por coisas que não agradam a Deus, por caminhos que não agradam a Deus, por companhias que não agradam a Deus, por conversações que não agradam a Deus, por coisas que vão tirar a esperança da vida eterna na sua vida. Coisas que vão corromper a nossa mente, a nossa atitude, a nossa vida, a nossa família, o nosso viver diário. Abandonem isso. Abandonem tudo isso. Abandonem. Abandonem as más companhias. Abandonem as más práticas. E vivam para Deus antes que seja tarde. Deus está chamando a gente para isso. Mostrando que Ele nos ama. Nos exortando. Nos chamando para perto. Assim como um pai que ama o seu filho e corrige e não quer que ele se perca. Às vezes Deus fala, às vezes Deus chama, às vezes Deus grita. Vai depender a quanto o perigo estiver próximo de você. E aí você fala, tem um buraco aí, vai cair, não vai para lá. Aí você vai chegando mais perto, tem um buraco aí. E quando está na beira, tem um buraco aí! E às vezes Deus grita. Mas é um grito de porque Ele quer o nosso mal? Não, Ele está mostrando que Ele nos ama. De repente Deus está gritando comigo, com você hoje. Ou de repente não chegou ao grito. Mas Ele está falando comigo, com você hoje. Eu tenho certeza disso. Glórias ao nome de Jesus. Porque Deus continua falando com a sua igreja, falando com o seu povo, falando com os seus filhos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa hora. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus por isso. Caminhamos em esperança de vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor.